Polícia Federal faz operação para prender suspeitos de planejar morte de autoridades. Senador Sérgio Moro era um dos alvos do grupo. E você vai ver também. Petrobras anuncia redução no preço do diesel para distribuidoras a partir de amanhã. Banco Central dos Estados Unidos eleva a taxa de juros. Após anúncio, dólar e bolsa sofrem forte queda. FMI anuncia ajuda bilionária à Ucrânia para garantir a economia e recuperação do país destruído pela guerra. No Dia Internacional da Água, relatório da ONU destaca a importância desse recurso e aponta risco de crise global por escassez. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Cerca de 120 policiais federais realizaram uma mega operação para prender suspeitos de planejar a morte de autoridades. O senador e ex-juiz Sérgio Moro era o principal alvo da quadrilha que age de dentro dos presídios. Até o momento, 9 pessoas foram presas e 2 suspeitos ainda estão foragidos. As investigações apontaram que uma organização criminosa planejava sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo e é o principal investigador de uma facção criminosa que atua por todo o país. Ao todo, 7 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de prisão temporária, além de 21 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Esse grupo atua dentro e fora dos presídios brasileiros e internacionalmente. Quando era ministro de Segurança Pública, o atual senador Sérgio Moro determinou a transferência do chefe da facção, Marcola, e outros integrantes para presídios de segurança máxima. Na época, Moro defendia o isolamento de organizações criminosas como forma de enfraquecê-las. Nessa quarta-feira, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, avaliou a operação da Polícia Federal. Cadernos de anotações, armamentos, elementos esses que são fundamentais para a conclusão do inquérito. Então, juridicamente falando, a Polícia Federal cumpriu uma etapa com muito sucesso. Agora há uma etapa de análise desse material, análise para que nós possamos, inclusive, desdobrar essa investigação, porque a estas alturas não é possível sequer afirmar quantos eram os alvos. Em uma rede social, o senador Sérgio Moro agradeceu o trabalho da polícia. Em uma nota, a mulher dele, a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, disse que está aliviada e que sente fortalecida para trabalhar em leis mais duras para combater o crime organizado. E olha só, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o governo vai continuar pressionando o Banco Central pela redução da taxa Selic, que hoje é de 13,75% ao ano. Ele confirmou que o governo vai continuar questionando e criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo analistas de mercado, o Copom deve manter a taxa pelo 4º encontro seguido. Rui Costa disse em um encontro com jornalistas que não é aceitável que o Banco Central permaneça irredutível com relação à taxa Selic. Também afirmou que a economia brasileira está sendo asfixiada pelo cenário. A fala do ministro da Casa Civil segue a mesma linha de pensamento do presidente Lula, que em entrevista na terça-feira disse que a taxa atual é um absurdo e que vai continuar batendo no Banco Central para reduzi-la. Costa ainda acusou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de prestar um desserviço ao país. Segundo o ministro, Campos Neto não precisa do anúncio de um novo marco fiscal para rever o atual patamar da taxa básica de juros. O Tribunal de Contas da União decidiu hoje que as armas dadas a Jair Bolsonaro pela Arábia Saudita devem ser entregues na diretoria da Polícia Administrativa da Polícia Federal em Brasília. E as joias doadas e as que estão retidas na Receita Federal devem ser entregues à Caixa Econômica também em Brasília.
O TCU entende que apenas presentes de pequeno valor podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. E a presidente do STF e ministra Rosa Weber afirmou que vai retomar o processo que discute o fim do marco temporal da demarcação de terras indígenas ainda no primeiro semestre desse ano. A declaração ocorreu hoje durante visita de Weber no Vale do Javari. A discussão é sobre a Constituição Federal ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. O julgamento já teve início, mas foi interrompido por pedido de vista e vai voltar à pauta de julgamentos, segundo a ministra Rosa Weber. De acordo com o documento assinado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e lido pelas lideranças, a não aprovação da tese do marco temporal é importante para a manutenção dos direitos conquistados pelo movimento indígena ao longo da história. Na chegada à aldeia Paraná, lideranças indígenas relataram preocupações com o aumento da vulnerabilidade da comunidade e das florestas em razão do avanço do garimpo, do sucateamento da Fundação Nacional do Índio e da falta de políticas públicas. A Petrobras anunciou hoje mais uma redução do preço do diesel para as distribuidoras. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O valor passa de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de quase 4,5% para o diesel. Já os preços dos outros combustíveis não sofrerão alteração neste momento. Esse recuo no preço do diesel acompanha a queda nos preços do barril de petróleo no mercado internacional, que nesta semana chegou ao nível mais baixo em quase 15 meses. Segundo nota da Petrobras, essa nova redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da estatal frente às principais alternativas de suprimento dos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. Essa é a segunda vez no mês de março que a Petrobras reduz o preço do diesel. O novo valor passa a valer a partir desta quinta-feira. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, dia das decisões de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e do Comitê de Política Monetária, o Copom. A moeda norte-americana caiu de 0,18%, cotada a R$ 5,23 na venda. E olha só, o Federal Reserve, Banco Central americano, elevou nesta quarta-feira a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, no 9º aumento consecutivo. Apesar da alta, o resultado está dentro das expectativas de mercado. Na divulgação, o Federal Reserve citou a turbulência que atingiu o sistema bancário norte-americano com a quebra dos bancos médios Silicon Valley Bank e Signature Bank, além da crise enfrentada pelo First Republic Bank, que recebeu socorro bilionário de outros 11 bancos. No comunicado, o Fed disse que permanece altamente atento aos riscos de inflação. A decisão também destacou que a inflação do país segue elevada, com emprego em alta e em ritmo robusto. O Banco Central norte-americano sinalizou ainda que pode seguir com arroxo monetário para retornar a inflação ao patamar de 2% ao ano. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou uma ajuda bilionária à Ucrânia de mais de 15 bilhões de dólares. O objetivo é contribuir para a recuperação econômica do país. Esse valor equivale a 82 bilhões de reais. O plano permitiria sustentar a recuperação econômica gradual enquanto são criadas as condições para um crescimento no longo prazo, em um contexto de reconstrução após o conflito e com um mapa para adesão à União Europeia, destacou o FMI em nota. O acordo será apresentado nas próximas semanas à diretoria do FMI para sua validação definitiva. A invasão russa da Ucrânia continua tendo um efeito devastador na economia. O PIB caiu 30% em 2022. Grande parte do setor industrial foi devastado e a pobreza disparou. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou em um comunicado o acordo do FMI com a Ucrânia.
E veja a seguir. Cidade de São Paulo registra mês de fevereiro mais violento no trânsito dos últimos 6 anos. E ainda no Dia Internacional da Água, relatório da ONU aponta risco de crise global por escassez. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Banco Central acabou de confirmar que vai manter a taxa de juros do jeito que estava. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Polícia tenta identificar os criminosos que mantinham trabalhadores paraguaios em situação semelhante à escravidão em uma fábrica. A operação da Polícia Federal resgatou 19 paraguaios que eram obrigados a trabalhar em uma fábrica clandestina de cigarro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os trabalhadores tiveram que passar 4 meses em um alojamento improvisado que possuía janelas bloqueadas com cimento e o esgoto era a céu aberto, sem nenhuma condição básica de higiene. Eles eram obrigados a trabalhar 7 dias por semana na produção da mercadoria, sempre sob a vigilância de uma pessoa fortemente armada. Segundo as investigações, os estrangeiros foram trazidos ao Brasil com a promessa de um trabalho em São Paulo, mas foram levados vendados para a fábrica em Caxias. Os agentes encontraram várias caixas de cigarros falsificados, maquinário pesado e até certificados falsos do Ministério da Fazenda do Paraguai. As vítimas receberam apoio do consulado paraguaio e até um filhote de cachorro também foi resgatado e adotado por uma funcionária do consulado. A próxima etapa da investigação busca identificar os integrantes dessa quadrilha de tráfico de pessoas e de tabaco. E a Prefeitura do Rio está testando uma nova tecnologia para reduzir acidentes com o BRT. O sistema do BRT tem sofrido com diversos acidentes causados por pessoas ou veículos que invadem os corredores do transporte. Para tentar diminuir o número de casos, a Mob Rio está testando uma nova ferramenta que permite capturar as placas dos veículos que invadem a pista exclusiva do BRT. A ideia é utilizar as imagens das câmeras de segurança das estações. A multa, que poderá ser aplicada aos motoristas infratores, custa R$ 293,47 e é considerada uma infração gravíssima. A Mob Rio informou que, com a chegada da nova frota, mais articulados estão circulando nos corredores, podendo gerar ainda mais acidentes, caso motoristas, pedestres e ciclistas não respeitem a sinalização. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. E olha só, a cidade de São Paulo registrou um mês mais violento no trânsito desde 2017. As ocorrências em fevereiro aumentaram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo números do Infociga, o sistema que contabiliza os acidentes no estado. O aumento foi de 53% em relação a fevereiro de 2022. O índice de ocorrências na cidade de São Paulo só ficou abaixo de 2017, quando foram contabilizados 69 óbitos no mês. Dos 66 mortos em fevereiro passado, 23 estavam a pé, 19 em motos, 18 em carros, 3 em bicicletas, 2 em caminhões e 1 não foi informado. Os homens continuam sendo os que mais morrem no trânsito, 74% dos mortos. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo diz que vem adotando várias medidas para reduzir os acidentes e os números de mortos e feridos, como áreas de espera para motos nos cruzamentos e a faixa azul para os motociclistas. Ainda segundo a Secretaria, até 2024, a meta é reduzir o índice de mortes no trânsito da capital para 4,5 por 100 mil habitantes. Um incêndio hoje pela manhã provocou correria em uma escola estadual em Belo Horizonte. 36 alunos do Instituto de Educação de Minas Gerais respiraram fumaça e foram levados para o hospital. Felizmente, ninguém ficou ferido com gravidade. A escola tem cerca de 2.000 estudantes e quase 270 funcionários. A Secretaria de Educação de Minas Gerais disse que todos foram retirados do prédio com segurança
e que agora espera pela perícia da Polícia Civil para apurar o que teria provocado o incêndio. E chegou a hora de falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. E quem traz todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui na RIT. A gente vai começar falando de futebol internacional. E o escândalo envolvendo o Barcelona e a possível compra de árbitros para favorecer o clube ganhou hoje mais um capítulo. O jornal espanhol El Mundo detalhou faturas do ex-vice-presidente da comissão de arbitragem do país, que entre 2011 e 2018 recebeu mais de 7 milhões de euros do time catalão. José Maria Henriques Negreira teria comprado árbitros por meio de uma empresa. O ex-dirigente da arbitragem espanhola gastou milhares de euros com almoços e jantares, além de presentes avaliados em até 10 mil euros, cerca de 56 mil reais. Ao fisco local, Negreira explicou que esses valores eram compromissos pessoais e garantiu que muitas vezes as pessoas lhe ressarciram o dinheiro por meio de transferências bancárias. Na semana passada, o Juizado de Instrução de Barcelona admitiu a abertura de processo para denúncia contra o clube catalão, a empresa envolvida no caso, além de Negreira e os ex-presidentes do Barça, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. Os promotores do caso alegam que, sob um acordo secreto e em troca de dinheiro, Negreira privilegiou o Barcelona em decisões tomadas pelos árbitros nos jogos disputados pelo clube, assim como nos resultados das competições. E falando aqui do Brasil, em sua quarta final do Paulistão seguida, o Palmeiras de Abel Ferreira busca mais uma vez bater marcas na história do clube. Desde 1972, o Verdão não conquista o estadual de maneira invicta. E agora isso pode voltar a acontecer depois de mais de 50 anos. Até aqui em 2023 são 14 jogos disputados, com 10 vitórias e 4 empates. Um aproveitamento de 80,95% dos pontos na competição. Além disso, são 20 gols marcados e apenas 5 sofridos. Caso não perca para o Água Santa nas 2 partidas da final e conquiste o título, esse será o 4º Paulistão do Palmeiras de forma invicta. As outras 3 vezes foram em 1926, 1932 e 1972. O ano de 1972 marcou o início do time, que ficou conhecido como a segunda academia do Palmeiras. Em 1932, ainda como Palestra Itália, a conquista veio com 100% de aproveitamento, com 2 rodadas de antecedência. E o primeiro título paulista sem derrotas do Verdão veio também na época do Palestra Itália, em 1926, vencendo todas as partidas. A Copa do Nordeste tem 8 jogos simultâneos nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, pela rodada final da fase de grupos, que definirão os confrontos das quartas de final. No grupo A, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB já estão classificados. Já na chave B, o Ceará é o único garantido. ABC, Sergipe, Náutico e Santa Cruz disputam 3 vagas. A próxima fase será disputada em um jogo único, com o primeiro colocado de cada grupo enfrentando o respectivo 4º lugar e o segundo encarando o terceiro. Vamos conferir agora então os jogos dessa rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste. Bahia e CRB vão jogar na Arena Fonte Nova, Ceará e Atlético de Alagoinhas lá no Castelão. Sergipe e Sampaio Corrêa no Batistão. ABC e Fluminense de Piauí no Frasqueirão. Santa Cruz e Fortaleza fazem o clássico nordestino no Arruda. CSA e Sport no Rei Pelé. Náutico e Ferroviário nos Aflitos e Campinense e Vitória só cumprindo tabela lá no Amigão. É isso aí, Juliana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta-feira com mais informações dos esportes. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você e volte sempre. Boa noite para todo mundo. E olha só, gente, no Dia Mundial da Água, comemorado hoje, a ONU divulgou um relatório alertando que a situação é dramática e que o mundo pode enfrentar falta de água se não tomarmos medidas urgentes. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A maior fonte da vida é também um recurso ameaçado.
O crescimento populacional e a crescente demanda dos setores agrícola e da indústria são alguns dos fatores de risco para uma possível crise hídrica. Isso sem falar no aquecimento global. E o problema vai além. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que o país desperdiça pelo menos 39% de toda a água potável. O que quer dizer que todo esse montante não chega ao seu destino final. Aqui em São Paulo, a Sabesp, que abastece grande parte dos municípios do estado, diz que segue todos os protocolos necessários para reduzir os números do desperdício. A água é um recurso natural, muitas pessoas tendem a achar que a água até é um recurso infinito, mas ela não é infinito. A água é um recurso que pode acabar, talvez por mudanças climáticas, com secas prolongadas, mas também com o mau uso da água. O gerente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo nos mostrou como é feito o tratamento da água nessa unidade que abastece as regiões sul e oeste da capital paulista. Aqui é a chegada da água bruta, então aqui ela recebe o produto coagulante, que é a primeira etapa do processo de tratamento. Daqui ela segue para os floculadores e decantadores. Que ficam ali, é isso? Isso, eles são distribuídos igualmente dos dois lados da estação. Então eu tenho 4 decantadores de um lado e 4 decantadores do outro. E 16 filtros de cada lado da estação. Aqui nós temos os tanques onde são estocados os produtos químicos utilizados. Então, nesse caso aqui são os coagulantes. Lá naquele prédio eu tenho o cloro e o ácido fluorsilícico, que ele é adicionado na água para prevenção de cárie dentária. Depois da decantação, a água passa pela filtração e segue para a correção de cloro e pH. Lá ao fundo nós temos reservatórios de água tratada, que depois será distribuída para as residências. Apesar de toda a tecnologia existente para o tratamento da água, é preciso conservá-la. Neste Dia Mundial da Água, a lição que fica é o respeito ao recurso, que não pode ser poluído ou desperdiçado. Um aprendizado que vale para todos, inclusive aos pequenos. As crianças precisam estar sempre conscientizadas, porque as crianças serão o nosso futuro e elas vão ser os adultos de amanhã, elas vão ter essa consciência para proteger esse recurso tão fundamental para a vida. É isso mesmo, vamos proteger a água, afinal de contas, esse recurso é essencial para a vida. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.